Paz e graça, mais uma vez estamos aqui. Quem fala para vocês é o vosso servo, conservo Ângelo Jovete. Hoje estamos aqui no nosso estúdio do Fé Podcast. Temos como nosso convidado o pastor Tito Vundundo. Ele que vai falar sobre a origem do Natal e as suas implicâncias. Fique ligado, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, toca o sino das notificações para estar informado de todo o melhor conteúdo que existe nesse programa. Rapidamente vamos dar boas-vindas ao nosso amado pastor, paz e graça, pastor Tito. Muita paz, amado irmão Ângelo Jovete. Como está o nosso pastor? Graças a Deus nós estamos bem pela graça do Senhor, Bem. Gozando da sublime graça, desta misericórdia que Deus tem nos proporcionado para podermos... Costa um pouquinho no micro para nos se facilitar. Okay. Desta misericórdia e bondade proporcionado para podermos desfrutar com graça essa oportunidade. Amém. Desde já dizendo seja bem-vindo ao nosso programa, pastor Tito. Que sinta vontade à tua casa. E vamos falar um pouquinho. Eu queria desde já felicitar pela vida do pastor, agradecer pela chegada do pastor e dizendo que Deus abençoa por responder o nosso convite e dizendo mais uma vez, seja bem-vindo, pastor Tito. Okay. Muito obrigado. A honra é da nossa parte por valorizarem o trabalho que temos feito no Senhor e nos darem mais uma vez esse privilégio para, através desta via, podermos propagar o Evangelho que pregamos, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem delongas ao nosso tema, a origem do Natal e as suas implicâncias. Só o pastor pode nos explicar melhor esse tema, né? Vai falando, né? Queremos entender de onde vem a origem e por que muita gente não celebra o Natal e uns vejam o Natal como se fosse algo tradicional, essas coisas. Então, pastor, nos explica um pouquinho sobre a origem do Natal. Explica mesmo, esteja à vontade. Amém. Ok, glórias a Deus. Falar sobre a origem do Natal. Encosta só um pouquinho, se isso facilitar. Ok. Pode encostar mesmo um pouquinho. Agora está melhor? Ok, está melhor. Está melhor? Está melhor. Ok. Sim, eu trouxe aqui o meu esboço para poder pontuar bem a respeito de cada detalhe que vamos tratar aqui hoje, neste tema bastante interessante, a origem do Natal e as suas implicações. Primeiramente, ao falar da origem do Natal, é importante dizer que o Natal como tal, o nome, a palavra Natal, na língua portuguesa, é tudo aquilo que é relativo a nascimento ou até mesmo está relacionado também a um lugar, terra natal. E também, para nós cristãos, o Natal é a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O dia 25 de dezembro, para começar a apimentar a nossa conversa, certo, não é a data oficial do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, depois vamos fazer um trabalho exegético nas Escrituras para podermos saber qual é, pelo menos, o mês aproximado do nascimento de Jesus Cristo, porque o nascimento de Jesus Cristo não é revelado como tal o dia nas Escrituras. Mas nós, através das Escrituras, num trabalho exegético, podemos fazer algumas observações em alguns textos, extrair alguns detalhes para termos uma precisão de pelo menos uma data aproximada do mês do seu nascimento. O Natal como tal, ela teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Há muita especulação e também em torno dessa questão nós podemos encontrar dentro da história da igreja e da história universal vários mitos que estão relacionados ao Natal, desde a era lá na Mesopotâmia, nas crenças que estão ligadas, por exemplo, no que estamos a falar bem antes de nós estarmos ao ar, nas questões ligadas, por exemplo, com Nimrod e sua mãe, lá naquela região da Mesopotâmia, e também nós irmos até ao Egito, Pérsia, Grécia e posteriormente o Império Romano. Vamos perceber que
as crenças pagãs, elas estão muito voltadas ao politeísmo, que é o culto às várias divindades. No caso concreto do Egito, nós podemos encontrar várias divindades, e uma das divindades que era cultuada no Egito era exatamente Osíris. Osíris é o deus Sol. Eles cultuavam vários elementos da natureza. O rio Nilo era um deus, só para fazer menção que as 10 pragas que nós encontramos lá no livro de Êxodo, relacionado ao juízo de Deus para o povo egípcio, era uma afronta às divindades que eram criadas no Egito. E dentro dessa divindade nós encontramos Osíris, que é o deus Sol, que era também cultuado exatamente no dia 25 de dezembro. E por que era cultuado no dia 25 de dezembro? Porque no período de dezembro, nesse período de 25 de dezembro, era especulado que nesse período é o período do solstício, que era o período solstício, melhor, que é o período onde nós temos longas noites ao longo do ano, e há essa transição desse período longo da noite para o período dos dias longos, e era celebrado o Deus Sol nesse período lá no Antigo Egito. Mais adiante nós vamos encontrar lá na Pérsia um deus que era conhecido como Mitra, que era considerado como deus da luz, e também era celebrado exatamente nesse período, porque alguns dos soldados, já na época romana, não é? Porque os gregos é que transportaram essa cultura persa do culto ao deus Mitra para exatamente Roma, não é? Certo. Porque nós percebemos que o Império Romano é um império muito vasto, que nele abrangia a antiga Grécia também. Então vamos perceber que nesse período que houve, desde Alexandre o Grande, que passou pela Pérsia, e nesse processo todo de aculturação, várias divindades que eram cultuadas na Pérsia, incluindo Mitra, que é o deus da luz, também eram celebrados por alguns soldados romanos que tiveram esse vínculo com a Grécia. E posteriormente nós vamos encontrar ainda na Grécia, não é? A crença a Dionísio. Dionísio é uma divindade grega que era celebrado como sendo deus do vinho, deus da colheita. E nessa véspera do ano, nesse período de dezembro, lá na região do hemisfério sul, onde tinha esse solstício, nessa véspera do ano, também vemos que era o período da colheita. E por ser o período da colheita é inverno, então você percebe que nesse período lá se celebrava exatamente a passagem do solstício, não é? Dessas noites longas para os dias longos. E celebrava-se Mitra como sendo Deus da luz, que facilitava essa passagem. Acho que fiz confusão aqui nas terminologias. Dionísio, Deus da colheita. Então, você percebe que a origem em si do Natal, mesmo dentro do Império Romano, você vai perceber que nesse período se celebrava a Saturnália, que eram festividades pagãs inerentes no dia 25 de dezembro, que era uma data que era feriado, e se celebrava essas divindades, com práticas totalmente opostas à nossa fé cristã. Porque essas festividades eram com o intuito de renovação. E porque no Império Romano nós encontramos essa miscelânea de cultura, então nós encontramos essa diversidade. Havia, como eu disse, um feriado nesse período, e várias divindades solares eram adoradas nesse período por causa dessa miscelânea de cultura que nós encontramos dentro do Império Romano. E nesse feriado acontecia várias coisas do tipo abomináveis: imoralidade sexual, gula, idolatria e sacrifícios ao Deus Sol. Então, se nós notamos, desculpa, se nós notamos, tipo, todos eles têm a data em comum, todos eles têm a mesma data. Exatamente. Então, nota-se que essa data é transitória até aqui, em celebração de vários deuses. Ok, para falar dessa transição
desta data no cristianismo, importa dizer que foi a partir do século IV, Certo. com o avanço do cristianismo, porque o cristianismo não era uma religião oficial dentro do Império Romano. Uhum. O cristianismo passa a ser uma religião oficial dentro do Império Romano, com a conversão, suposta conversão, diríamos, não é? De Constantino. E nesse período do quarto século, lá nos 300 é quando então o cristianismo se torna a religião oficial do Império. E houve um sincretismo religioso nesse período, porque houve transportação de algumas culturas pagãs que foram associadas e misturadas com o cristianismo. Foi um teólogo, Júlio Africanus, que deu essa sugestão de que, como no dia 25 os pagãos celebravam o Deus Sol, poderia haver essa transição desta data para celebrar a Cristo, e começou-se no século IV pelo Papa Júlio, de forma oficial, no dia 25 de dezembro se celebrar como sendo a data do nascimento de Jesus Cristo nesse período. Então aí começou exatamente a celebração oficial na Igreja Católica do dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas, biblicamente falando, e esse já é um outro ponto que nós vamos entrar daqui a nada, não é a data oficial do nascimento de Jesus, porque a Bíblia não fala exatamente sobre a data oficial do nascimento de Jesus. Ok. E notamos que, né, a Bíblia, o pastor, no princípio, falando, disse que poderíamos chegar em um período que podemos achar, né, aproximadamente a data do nascimento de Jesus. Ok. Sim, não é? Eu precisaria que nós entrássemos em alguns textos bíblicos que nos levariam a chegar a conclusões, deduções diria, não conclusões propriamente, deduções, né? A respeito da possível data do nascimento de Jesus. Os textos bíblicos de Lucas e os textos bíblicos de Mateus nos dão detalhes que podem nos levar a essa aproximada data. E também teologicamente há uma divergência quanto à questão, não é, da data oficial do nascimento de Jesus. Lembrando que no tempo de Jesus não havia muito essa preocupação de celebrar a data oficial do nascimento de Jesus, porque o foco dos evangelhos é muito mais a morte de Jesus, pois a morte de Jesus é que traz exatamente a salvação para nós, e a doutrina cristã está muito mais em base na morte, sepultamento e ressurreição, e a ascensão de Jesus como sendo conhecida como a obra de Cristo que trouxe a salvação ao mundo. Gostaria que nós lêssemos Lucas capítulo de número 2, para encontrarmos o primeiro detalhe. Lucas capítulo de número 26, para encontrarmos o primeiro detalhe dessa data aproximada do nascimento de Jesus. Lembrando que o calendário que nós usamos é diferente do calendário judaico. O calendário judaico é um calendário lunisolar. O que vem a ser isso? É um calendário, nós percebemos na narrativa bíblica, explica isso. O calendário judaico é um calendário que os dias são contados com base no nascer e o pôr do sol. Por exemplo, eles dividem o dia em 12 horas. Começa com o nascer do sol, que aproximadamente nosso calendário seria 7 horas, e termina com o pôr do sol, que nosso calendário seria, no caso, 18 horas. São as 12 horas do dia, e também tem as 12 horas da noite, que começa justamente às 18 horas e termina às 6 horas da manhã, quando depois das 6 às 7 horas o sol começa a nascer. E não somente isso, nós percebemos, nós temos a divisão da lua em 4, né? 4, a lua nova, a lua cheia, 4 minguante, 4 crescente, na divisão desse calendário judaico. Você percebe que eles contam os dias nessa dinâmica. E, portanto, se nós formos para o calendário judaico, e outro detalhe importante para realçar em relação ao calendário judaico, é que no calendário judaico, o primeiro mês do ano não é o mês
janeiro, como no nosso calendário. O primeiro mês do ano é o mês de abril, março-abril, que é o mês de Abib, na expressão bíblica encontrada, por exemplo, em Êxodo, que fala da celebração da Páscoa, que depois do Êxodo, o primeiro dia do mês, eles poderiam contar como sendo o mês de abril, Abib no caso, né? E que hoje, no hebraico novo, o hebraico moderno, é considerado como sendo Nissan, não é? Que é a mesma coisa, Abib e Nissan são expressões que caracterizam o mês de abril. Começa no mês de abril. Então, quando nós vamos ler, por exemplo, o texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versículo 26, o texto bíblico de Lucas 1, 26 nos dá um detalhe. Olha o que o texto bíblico diz. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Preste atenção que o texto está a dizer que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia chamada Nazaré. Ok, quando você volta nos versículos antecedentes a esse, vamos perceber que a narrativa vai continuar, porque nesse texto aqui fala exatamente da visita, do anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre a sua gravidez, e depois também mostra posteriormente que Maria vai, não é, visitar sua prima Isabel, que também Zacarias já tinha recebido a visitação do anjo nos primeiros capítulos de Lucas narrado, a respeito exatamente da concepção de sua esposa Isabel. Quer dizer que Isabel já estava grávida, e o texto está a dizer que no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo vai visitar Maria. Quer dizer, no 6º mês da gravidez de Isabel é o primeiro mês da gravidez de Maria. E um outro detalhe que nós gostaríamos de chamar a atenção é quando você volta no versículo 4, nos mostra uma coisa aqui interessante. No versículo vamos lá, qual é o versículo? No versículo 5 do capítulo 1 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. Uau! Nós encontramos a expressão aí do turno de Abias. Essa expressão do turno de Abias nos levaria para o 2º livro de Crônicas, capítulo de número 24, não é? O 2º livro de Crônicas, capítulo de número 24, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 24, no versículo de número 10, nos dá um detalhe interessante a respeito disso, porque no livro de Crônicas nós encontramos que o rei Davi, ele fez uma divisão do grupo sacerdotal em 24, que em cada mês, não é? Em cada semana, em cada mês, não é? Havia essa divisão dos 24 nos 12 meses do ano. O calendário judaico também é de 12 meses. Só não começa em janeiro, mas também é de 12 meses. Então, você vai perceber que no versículo de número 10 tem uma coisa interessante. Versículo 10 não. Versículo de número 10 do capítulo 24. Diz: a 7ª a Acós, a 8ª a de Abias. Quer dizer, o turno de Abias era do 8º mês. Se cada mês tinha 2 turnos, quer dizer que o primeiro turno foi no mês de abril, vamos supor. O segundo turno no mês de março, abril, depois vai maio, né? Maio. O terceiro, junho, e o quarto, julho. Se nós começamos de abril, mas se nós começamos de março, chega a junho. Então, junho ou julho. Se for nessa contagem que nós fizemos de abril, quer dizer que o turno de Abias era no mês de julho. Se era no mês de julho, obviamente você vai entender que foi no mês de julho que o anjo Gabriel visitou a Zacarias e quem? E Isabel ficou concebida. Agora conta, mês de julho até quando ela teve 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer dizer que foi no mês de dezembro
que Maria, aproximadamente, poderia ser novembro se nós começássemos em março, porque a Bíblia pode ter essa particularidade entre final de março e princípio de abril. Então, nosso calendário vê que em dezembro ou novembro, independentemente da contagem que nós fizemos, se é final de março ou princípio de abril, foi o período que Maria foi visitar Isabel. Isabel já estava com quantos meses? 6 meses. Agora, se dezembro ou novembro, Maria Isabel tinha 6 meses, quer dizer que Maria estava no primeiro mês. Agora conta, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quer dizer, se nós fizermos esse cálculo, por exemplo, de dezembro, né? Dezembro, vamos contar. De dezembro até 9 meses, vai nos dar o mês de outubro ou setembro. Quer dizer que uma data aproximada do nascimento de Jesus são deduções, lembrando disso. Pode ser exatamente no mês de outubro ou setembro. Certo. Então, se fazemos um cálculo biblicamente falando, podemos chegar nessa conclusão. Também tem lógica. Sim, mas ainda tem um outro detalhe, porque tem uma outra contagem que pode se fazer através de detalhes que também outros textos mostram. Porque vamos ler o texto de Mateus, por exemplo, vou fazer citação, mostra que período, em que circunstância Jesus nasceu. Jesus nasceu num período onde os pastores do campo estavam a pastorear. E se fosse num período de inverno, que era mais lá para novembro, dezembro, nesse período, não é? Eles não poderiam estar com as ovelhas serem pastoreadas naquele período, porque era de noite. Então, tudo indica que era provavelmente no verão, que é no intervalo de abril e maio. Abril é o primeiro mês. E faz sentido se nós levamos nesse cálculo. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele mês de abril é o período que as ovelhas geravam. Ovelha é diferente de um tipo de animal que tem uma data específica de gerar. E é justamente nesse período. Poderia se aproximar que, através desses cálculos e outros mais, provavelmente também foi o mês de abril. Então, há essa discussão teológica quanto à questão da data do nascimento de Jesus, mas a Bíblia não faz nenhuma afirmação e nós precisamos respeitar esse detalhe nas Escrituras. Quando a Bíblia não afirma nada, nós não devemos afirmar nada. Lógico que são deduções que nos levam a ter um sentido de que não foi dezembro nem dia 25. Que a Bíblia nos mostra de forma clara que não pode ser dezembro, nem tampouco dia 25. Então, dia 25 não é a data oficial do nascimento de Jesus. Provavelmente, de acordo com os cálculos que nós fizemos, poderia até aqui dar muitos outros detalhes, mas o tempo que temos de antena não nos permite falar muitas coisas. Mas diria isso que eu falei a princípio, né? Mês de abril ou então outubro, setembro. Amém. Quanto às contradições que têm surgido, é lícito o cristão comemorar dezembro? Ok. Sim. Essa é uma pergunta muito interessante porque há uma ala do cristianismo, dado esse argumento histórico que apresentamos sobre a data do Natal, que são radicais em dizer que é uma data pagã e que não é lícito nós celebrarmos ao Senhor num período e numa data que está totalmente interligado ao paganismo. E também há outra ala de cristãos evangélicos que acreditam que, pese embora não seja a data oficial do nascimento de Jesus, e a história nos mostra como aquilo foi oficial dentro da estrutura do Império Romano, mas nós temos vantagens em relação a este mesmo dia. Primeiro, um dia que nós sabemos que o mundo para, e o mundo inteiro para celebrar o nascimento de Jesus. Portanto, biblicamente falando, o cristão tem opções. Como é opcional um cristão celebrar, também é opcional um cristão não celebrar. Agora, se nós sermos tão radical a ponto de diabolizar
aqueles que celebram esta data, aí vamos incorrer aquilo que é um extremo que pode nos levar a comprometer exatamente com aquilo que é a vontade de Deus. Diria isso em que aspecto? Porque se não é a data oficial de Jesus, então por que nós celebramos? O mundo para poder celebrar Jesus. Paulo, quando chegou no Areópago, lá em Atos, a Bíblia mostra que ele encontrou um conjunto de divindades com respectivos nomes. Ele queria pregar o evangelho naquela multidão de pessoas que estavam lá naquele Areópago. E a Bíblia vai dizer que ele encontrou uma estátua a um Deus desconhecido, dedicado a um Deus desconhecido, um lugar vazio que era dedicado a um Deus desconhecido. E ele pegou a ocasião e disse: esse Deus desconhecido para vós é o Deus a qual eu vos anuncio. Quer dizer, Paulo pegou de um elemento que fazia parte da filosofia e cultura grega como meio para poder evangelizar. Ok, aproveitou já da situação. Sim. Para poder apregoar o Evangelho de Cristo. Exatamente assim. Então, o dia 25 de dezembro é uma data oficial, não é? O mundo inteiro para, pelo menos nos países de matriz cristã, porque celebram o nascimento de Jesus. Eu não veria problema algum de nós aproveitarmos esta oportunidade para podermos pregar o Evangelho, testemunhar a Cristo. Para mim, o dia 25 de dezembro tem um significado muito mais profundo ainda. Por quê? Porque no dia 24 de dezembro de 2010 foi o dia exatamente que eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quer dizer, perto do dia que se celebra o nascimento de Jesus, eu nasci de novo. Então, para mim tem um significado especial, porque eu celebro mais um dia, mais um ano, na qual eu estou vivendo com Cristo. Pastor, me permite fazer essa pergunta novamente? Sim ou não? Devemos celebrar ou aproveitamos a ocasião para fazermos uma outra coisa, visto que é no feriado, segundo a explanação do pastor, visto que é no feriado, todo mundo está em casa, podemos aproveitar a ocasião para fazermos outras coisas, trabalho de Deus, e não celebramos como a data oficial do nascimento de Jesus Cristo. Ok, eu diria mesmo que sim, não vejo problema de nós aproveitarmos. Puxar só um pouquinho ao microfone, sim. Obrigado. Ok, eu disse que sim, não haveria problema algum nós celebrarmos esta data, mas desde que nós estejamos conscientes que esta data não é uma data oficial, e aproveitamos a ocasião para esclarecer as pessoas do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Porque tem muita coisa que foi transportada do paganismo para o cristianismo que nós adotamos, mas não são práticas cristãs. Por exemplo, você celebra o aniversário? Sim. Mas o aniversário não veio do cristianismo, veio do paganismo. Okay. Há muita coisa que veio do paganismo, até mesmo na Bíblia. O calendário judaico, como é contado, os nomes de cada mês do calendário judaico não são nomes propriamente hebraicos. Vieram da Babilônia, de uma nação pagã. E você percebe que tem nomes ali que eram atribuições a divindades pagãs nos meses do calendário judaico. Existe muita coisa que foi transportada do paganismo. É aquilo que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E outra vez ele disse: amados, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, não é? Tudo que é amável, se há algum louvor nisso, pensai. Qual é o problema de nós aproveitarmos a ocasião para esclarecer as pessoas do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus e também pregamos o Evangelho de Cristo para essas pessoas e nos congregamos para poder confraternizar em família e não só, não é? O que nós não devemos fazer é não permitir que a cultura hoje adotada pelo mundo com o intuito de tirar do centro a pessoa de Jesus, que é a figura do Papai Noel, não é? Papai Noel, por exemplo, o Pai Natal, como nós conhecemos, nasceu justamente havia um bispo lá na Turquia, São Nicolau, que ele
em véspera do dia de dezembro, ele fazia doações em pessoas mais carenciadas. E depois, com o tempo, pegou-se essa prática de dar presentes às pessoas mais carenciadas e atribuiu-se a figura do Papai Noel, que muitos falam que está sintonizado com a propaganda da Coca-Cola, as cores particularmente vermelha e preta, e aproveitaram a ocasião para tirar a figura do Cristo de lado e colocar a figura do Papai Noel como centro neste dia, né? Porque, na verdade, o Natal, para nós cristãos, teria o sentido do nascimento de Cristo. Pois o nascimento de Cristo é um marco histórico da manifestação do plano eterno de Deus no Filho de Deus. Ou seja, o nascimento de Jesus é a reencarnação do Deus invisível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, diz as Escrituras. Então, eu levaria por esse ano. Pastor Tito, que influência tem essa data no cristianismo? Ok. Ela tem uma influência muito grande, né? Tanto é que o mundo para poder celebrar exatamente o nascimento de Jesus, e muitas vezes na inocência e na consciência de que esta data é a data oficial do nascimento de Jesus. Embora não seja como nós aqui afirmamos, e nós percebemos que também, não é, de certa forma, para nós cristãos, é oportuno para nós podermos refletir a respeito da nossa fé e como estamos a levar a nossa vida com Deus. Não é mais do que o nascimento de Jesus. Jesus deve nascer em nossas vidas e se tornar o Senhor das nossas vidas. Porque Deus em Jesus colocou o centro de todas as coisas. Jesus é o último Adão, na descrição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. E na descrição do apóstolo Paulo, quando fala de Jesus como sendo o último Adão, fazendo paralelo com o primeiro Adão que caiu e pela desobediência trouxe a condenação, mostra que Cristo na sua morte, pela obediência, trouxe a salvação ao mundo. Então, na visão de Deus, no contexto espiritual, nós vamos perceber que Jesus é o centro de todas as coisas. Deus colocou em Jesus o centro de todas as coisas. Porque no Natal, por exemplo, nós celebramos a Jesus como sendo o sol da justiça. A Bíblia fala em Malaquias que ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. Qual é a estrela que nasce ao amanhecer? Logicamente que é o sol. E o sol, na visão do contexto que nós temos do universo, é a estrela maior do universo, que tudo está em torno do sol. E se Jesus é a estrela, quer dizer que tudo está em volta de Cristo. Porque Deus divide a humanidade em dois. A humanidade segundo Adão, que é decaída e condenada ao pecado, e a humanidade segundo Cristo, que é salva e condenada e destinada à vida eterna. Então, na visão de Deus, só temos duas humanidades. A humanidade segundo Adão, que é caída, e a humanidade segundo Cristo, que é vivificada. Cristo é o modelo de Deus para todas as coisas. Deus só quer um tipo de filho de Deus, filhos do tipo Jesus. Deus só quer um tipo de servos de Deus, servos do tipo Jesus. Deus só quer um tipo de ministros, ministro do tipo Jesus. Então tudo está centralizado em Cristo. Que nesta data Jesus seja o centro de tudo e tudo em todos nós. Então, a influência da pessoa de Cristo é tão notória na história, tanto que hoje há uma divisão entre o antes de Cristo e depois de Cristo, para mostrar que o fenômeno Cristo trouxe um impacto mundial ao longo de todas as eras do homem. Então, temos que celebrar a pessoa de Jesus, não somente o seu nascimento, mas também o seu ministério em vida e particularmente a sua obra de salvação, que é a sua morte, que é o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão, que trouxeram para nós benefícios que nenhum outro homem ao longo da história trouxe para nós. Então Cristo é o centro de tudo. Se nós olharmos para os astros, ele é o sol. Se nós olharmos para a floresta, ele é a árvore da vida. Se nós olharmos para o mundo animal, ele é o leão da tribo de Judá. Se nós olharmos para
não é? Lá no reino mineral, ele é a rocha eterna, a pedra viva. Se nós entramos no sentido da vida humana, ele é o pão para aquele que tem fome, ele é a água para aquele que tem sede. Jesus é tudo em todos nós. Então celebramos a Cristo desde agora e eternamente. Amém, amém. Uau, uau. Eu podia aprender. Tipo, as pessoas consciente ou inconscientemente, eles viram para esse mundo, esse dia, como o dia da adoração a Deus. É Jesus que é o centro desse dia, né? E muitos não dão conta. Ele que é o centro. Eu sei que o pastor tem mais um acréscimo. Pode estar à vontade, pode falar. Não, mas termina. Estavas a falar de um muito interessante. Tipo, querendo ou não, seja os cristãos como o mundo pagão, celebramos o nascimento de Cristo. Podemos celebrar o nascimento de Cristo, mas o centro principal desse dia é Cristo. Okay. Tipo, as pessoas não dão conta que, de uma forma direita ou indireta, estamos a adorar a Cristo. Mesmo para quem diz que Cristo não existe, não acredita em Jesus, mas se rende a esse dia. É uma coisa aí. Uau. muito... Não, eu estou espantado. Eu não acredito que eu não tive esse conhecimento. Que tipo, até os ímpios que dizem ser anticristos, que dizem não acreditar na divindade de Cristo, parem para celebrar esse dia. Okay. Então, Cristo é importante. Eu acho que cada um tirou a sua conclusão. Eu também tirei a minha conclusão. Está à vontade, pode crescer, crescer. Ok, é interessante essa tua abordagem. Uau! Bem. Porque diria isso. Por que é que eu digo isso? Não é porque, se nós olharmos o aniversário de Cristo, a data considerada como sendo oficial, pelo menos em países como o nosso país, Angola, não é? Celebramos, é um feriado. Quer dizer, a pessoa tem que ficar em casa, não vai trabalhar. Por quê? Porque é o Natal do Senhor Jesus. Querendo, de certa forma, isso é extraordinário, porque as pessoas param por causa do nascimento de Jesus. Embora na prática as pessoas aproveitam esse feriado para entrar em práticas que são totalmente opostas, não é, à nossa fé cristã. E é curioso que as pessoas querem celebrar a data do nascimento de Jesus sem Jesus. Quer dizer, não faz sentido você celebrar a data do aniversário de alguém sem a presença dessa pessoa. E Jesus hoje, para você que me ouve, não é, caro internauta, deixa eu falar o português. Então, você que me ouve, não faz sentido você parar e celebrar o aniversário de Jesus sem ter Jesus em sua vida. Ter Jesus em tua vida é algo fácil. Você hoje pode mudar o curso da tua história se você tomar a decisão de se entregar para Jesus, arrepender dos seus pecados, ter fé nele como único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz por ti. A sua morte é uma morte vicária, ou seja, é uma morte substitutiva. Ele te substituiu na pena que você merecia. Então, Jesus ama você e hoje ele pode dar a oportunidade de, em vez de celebrares o aniversário dele sem a presença dele, você celebrar o aniversário dele, a data, ou seja, esta data de Natal, tendo Jesus como sendo ele o Senhor da tua vida, presente na tua vida, de modo espiritual, na fé nele, pelo Espírito Santo que habita naqueles que creem nele. Amém, amém. O nosso tempo já esgotou, né? Aproveitando a oportunidade, desde já agradecer o mestre pastor. Eu chamo mestre porque é mesmo mestre, pastor Tito, pela presença, e gostaríamos que desse um parecer para os irmãos que levam essa data como se fosse uma data pagão e uma data que não podem associar nada, e repreendem muita gente que comemora essa data como o nascimento de Cristo. Ok, uma pergunta bem interessante. E eu diria, meu irmão, é simples. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se você acha que não deve celebrar o Natal, você tem opção. Você não é obrigado a celebrar essa data. Só não diabolize essa data, nem associe a práticas de bruxaria, feitiçaria, para quem parar e celebrar esta data.
Porque até nós somos angolanos e sabemos que é comum nas casas dos angolanos, em data de Natal, ter comida. As pessoas que dizem não celebram, comem bolo, bebem gasosa. Fazem tudo E mundo até isso acaba sendo uma hipocrisia. Nós temos que deixar disso. Se você não celebra, não diabolize, porque não tem nenhum texto. Porque se você diz que não tem respaldo bíblico para celebrar, também não tem respaldo bíblico para não celebrar. Não tem nenhum texto da Bíblia que fala: se você celebrar o Natal, você está a pecar. Não tem, irmãos. Então, embora alguns tentam inferir através de alguns textos que essa prática é associada a algumas práticas, enfim, são textos que são discutíveis e não são afirmativos. Portanto, para quem quer celebrar, celebre. Aproveite a ocasião e reúna a família. Se temos um dia para reunir com a família, é no dia 25 de dezembro. E eu, pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de, em nossa família, no contexto mais alargado, podemos celebrar para poder, então, comemorar. E esta data não é que universalmente é celebrada como sendo a data oficial do nascimento de Jesus, mas, né, na minha família teremos essa oportunidade. E para mim eu tenho esse privilégio, porque eu nasci de novo dia 24 de dezembro, repito mais uma vez. Então, mais do que celebrar o nascimento de Jesus, eu celebro o nascimento de Jesus em minha vida, que trouxe mudanças significativas, me fez ser quem eu sou hoje para ti. Se eu estou sendo uma bênção para ti através deste podcast, é justamente porque Jesus nasceu em minha vida e eu vivo hoje para Jesus, né, neste período de dia 24 a 25 de dezembro, é onde eu nasci de novo. E no ambiente de debate mesmo, nessa curiosidade de perguntar a respeito do Natal, acabamos chegando na pregação do Evangelho e eu hoje sou salvo. Então eu sou exemplo prático de que a celebração do Natal suscitou dúvida que me levou a hoje entender quem realmente é Jesus e eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Já viu? Então, Deus abençoe, celebre em paz, desejo festas felizes para todos que nos ouvem, em especial a minha família, a minha esposa Adelina Mundundo, na qual me ouve, minha mãe, Graciana Mariana Pinga, minha irmã Elisete Mundundo, e a todos aqueles que me conhecem, o Joel, meu filho na fé, filho amado. Tenho várias pessoas para fazer menção, mas se eu fazer menção de todas elas, não vai ser possível aqui, vou ter problemas. Me perdoe se eu não citei o teu nome, eu sei que você também tem um lugar no meu coração, é mesmo só por esquecimento. Deus abençoe, tudo de bom. Amém, amém. Desde já agradecer também ao pastor mestre Tito pela presença, né? Agradecer imensamente, na qual uma pessoa que eu tenho tanto respeito, não só por ser meu pai na fé, não só por me ensinar a trilhar aos passos de Jesus, por ser uma pessoa que eu sempre tive admiração, o teu caráter, dizendo assim que Deus abençoe a tua vida, porque estás sempre disposto para ouvir quem quer. Estás sempre disposto, estás sempre lá no momento em que as pessoas precisam. Deus abençoa poderosamente e ricamente a tua Amém. vida. Muito obrigado. Esqueci-me de dizer obrigado também mais uma vez ao Fé Podcast. Voltei ainda neste ano. Epá, Deus continue abençoando. Estamos somando. Amém, amém. Bem, falou para vocês, Ângelo Jové, terminou aqui o nosso programa. Um dia abençoado, desejando Feliz Natal a todos vocês. Falou para vocês, Ângelo Jovete. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, toque o sino das notificações, fique feliz, bom Natal, coma, mas coma na civilização. Não exagera bolo, porque vai ter dodói. Falou para vocês, Ângelo Jovete. Shalom, paz e graça.